Chegou a hora, vamos conferir. Todo mundo junto, pronto pra sentir. Vozes e cores, ideias a passar. Segura firme que o programa vai começar. Vem pra se emocionar. Tudo junto, vamos celebrar. Vem comigo, não ficar de fora. Cada momento aqui se transforma agora. Lalocast. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio Lalocast. E hoje, com muita honra, estou aqui com esse convidado maravilhoso, Padre Jonas, da cidade de Monsenhor Tabosa, da paróquia de São Sebastião. Quero aqui logo agradecer ao Senhor por ter aceitado o convite, Padre Jonas. Muito obrigado por estar hoje aqui no Lalocast. Eu quem fico honrado por esta oportunidade de lhes falar nesta ocasião, não só para dialogarmos um pouco ou partilharmos alguns episódios de vida, mas para nos enriquecer ainda mais com esse nosso contato e estas nossas relações que se dão a partir desse meio virtual. Muito obrigado, Padre. Vou começar aqui com algumas perguntas. Quero aqui agradecer o pessoal na DM que me pediram muito para o senhor estar aqui hoje. E eu vou começar com algumas perguntas. O que lhe motivou a seguir a vocação sacerdotal? Evidentemente que existem muitos fatores, mas se eu posso destacar um que eu acredito que seja o primeiro ou o fundamental, foi e é ainda hoje a minha família, né? Através da sua religiosidade, através dos valores que foram sendo transmitidos e que, de algum modo, ou ao meu modo, fui assimilando. Isto foi o combustível, o motor, o ponto de partida que me levou a discernir ou a fazer um aprofundamento desta dimensão da vida, não é? Que é a consagração ao serviço religioso. E isto ainda hoje, como disse, é o que me sustenta e que diz de fato que escolhi e fiz uma escolha acertada, evidentemente não mais fácil do que outras, mas que de fato dá conta de dizer e de fazer aquilo que sou e como sou, né? Então, destaco esta, entre tantas, a família como um pilar de fé, um pilar também de humanidade e, acima de tudo, um pilar de valores que me enriquece e me faz ser um homem hoje realizado naquilo que faço, naquilo que assumo. Muito bem, Padre. E assim, como o senhor falou aí sobre a família, às vezes no decorrer da nossa trajetória, sempre tem aquelas barreiras, lógico, né? Todos temos barreira. O senhor pode citar alguma coisa que aconteceu para que, tipo, alguém ou algo que possa ter tentado impedir o senhor ter caminhado para essa jornada? Sem dúvida nenhuma. Um deles foi o estudo, né? Acredito que para mim, assim como para tantos que se veem desprovidos das oportunidades de estudo, principalmente o primário, é desafiador quando a gente adentra uma universidade ou um curso de nível superior. Foi justamente esta lacuna na minha formação acadêmica que me fez padecer muitas dificuldades, revelando a mim mesmo muitos limites. E foram também esses limites que muitas vezes me barraram, me estagnaram e às vezes até me acomodaram diante das exigências que a mim eram feitas. Contudo, estes desafios, de modo particular, os estudos
ou as lacunas dos estudos primários, né? Quando eu falo de estudo primário, eu estou falando do Fundamental 1 e 2, né? Que me colocaram numa condição de quem não podia avançar, mas também me desafiaram a deslanchar, né? Lembro muito de uma palavra de um colega meu que dizia assim: por que você não foca nos estudos literários? Né? Que a minha dificuldade muito era de leitura e principalmente interpretação de texto. E ele me aconselhava isso. E eu lembro que uma vez entrei na biblioteca e peguei tudo que era de livro de literatura a fim de me debruçar sobre eles e encontrar ali uma solução, não é? Ou pelo menos um instrumento para superar aquele limite. E me dei conta no decorrer do tempo que não adiantava muito, porque enquanto tinha alguns que não estudavam, ou pelo menos aparentemente não estudavam como eu, porque às vezes virava noite e dia, tiravam nota melhor do que eu, né? E eu dizia, como é que pode? Então, mas em determinado momento da vida, pelo menos da vida acadêmica, a gente foi descobrindo que não era a solução imediata naquela iniciativa, né? De ler livros e tudo mais, mas era um processo. Se o processo anterior me causou lacunas que agora eu sinto falta, né? Sentia falta naquele momento da minha vida, então não era um momento, ou não era uma iniciativa que iria me fazer superar de imediato, mas ali era o começo desta jornada que me levaria de fato a ir solucionando, pelo menos encontrando caminhos de superação. Muito bom. Padre, como foi o processo de desenvolvimento para o padre que conhecemos hoje? Lhe digo que bastante feliz, mas doloroso, né? Porque à medida que a gente escolhe um estado de vida, né? Seja enquanto padre, seja enquanto casado, seja enquanto alguém que se decidiu ou assumiu a vocação de viver sozinho, a gente paga o preço por isso, né? Sim. Então, assim, lhes digo que neste processo que me fez o que sou hoje, me custou algumas noites de sono, me custou renúncia, me custou sacrifício, mas que eu via que esses momentos ou que esse sacrifício, essas renúncias, não seria em vão, seria em torno de um projeto muito maior, estaria envolto de um projeto de vida que mais tarde eu iria colher os frutos, né? Não só de vitória, mas principalmente de realizações. E por isso eu fui fazendo ou subindo cada degrau ou seguindo cada passo, né? Evidentemente que ao longo disso fui encontrando pessoas que me ajudaram, né? Que me incentivaram, que de fato me deram as mãos, mas também a gente vai encontrando pessoas que na convivência, que na realização dos objetivos, na concretização dos nossos projetos, dos nossos sonhos, vão sendo obstáculos, né? E é evidentemente que a gente precisa ter clareza do que a gente quer e do que a gente é, para não se deixar abater e muito menos desestimular por estas pessoas que às vezes são carregadas de um pessimismo ou de uma baixa autoestima ou outras consequências da sua história de vida, e que em vez de se tornar um
canal por onde se passa encorajamento e tudo mais, fazem com que a gente se desestimule ou não acredite no nosso potencial, né? Mas lhes digo que foi importante para mim esta clareza, este autoconhecimento, né, que a gente vai adquirindo, e depois, evidentemente, aquilo que a gente quer, certeza daquilo que a gente quer, né? Evidentemente que a gente nunca vai ter certeza de tudo. Justamente. Né? Eu vou casar porque eu tenho certeza de que é isso. Não, a gente tem alguns indicativos, né? Eu vou casar porque a gente pesa na balança e diz, vou casar por isso, por aquilo e por isso. Isso é positivo, isso vai ser negativo. Mas os positivos são superiores ao negativo, né? Então, a gente é um arriscar, mas não é um arriscar cego, no escuro. É um arriscar que a gente tem clareza, de fato, a gente tem elementos para justificar a nossa opção de vida, né? Muito bem. Quando o senhor fala aí sobre algumas pessoas, né, que, vamos dizer que não querem nem ver o nosso bem, né? Teve alguma pessoa, teve alguma situação que fez com que alguém desacreditasse do Senhor? Sim. Quando eu estava na casa de formação, retomando o que eu já disse, um ponto que eu disse anteriormente, eu tinha essa fragilidade da leitura, né? Não que eu não soubesse ler, mas quando era pedido para mim ler em público, principalmente, devido à minha baixa autoestima, então eu tinha muita insegurança, né? Muita insegurança. Então, toda vez que eu via assim meu nome para fazer alguma leitura, seja ela a nível religioso, seja ela a nível de debate ou de redações, né, de discurso e tudo mais, para mim isso ali era o fim. Então passava dias e dias, né, lendo, relendo e praticamente decorando. E no dia que eu ia ler, não saía assim, as palavras mais fáceis, mais acessíveis do dia a dia, saía errado, né? E uma certa vez um colega meu, após uma leitura que eu fiz, nós fomos para o jantar e ele, em alto e bom som, em pé, disse assim: gente, vamos fazer o seguinte, a partir de segunda-feira vamos fazer aqui uma aula de reforço, ou então o EJA, para ver se tem gente que comece a ler, né? Que aprenda a ler. Então aquilo para mim foi tão assim doloroso, me afetou tanto negativamente, que eu me perguntava assim, vale a pena, né? Vale a pena eu continuar os esforços que eu tenho feito? E a partir dessa provocação, desta indagação, eu fui percebendo que vale a pena. Não é um modo de ver ou de falar de alguém que me irá fazer desistir daquilo que eu quero, né? E lhes digo que, mesmo assim, com esses limites meus, né? E esses obstáculos que eu ia encontrando, foi algo que eu acho admirável. Nunca pensei em desistir, nunca. Eu via os colegas saindo, via os colegas desistindo, partindo para outro projeto de vida, e isso me abalava no sentido de dizer assim, mais um colega, né? Mas, no geral, eu nunca pensei, nunca me passou assim, eu vou desistir, eu vou sair, vou assumir outra atitude de vida, né? Ou outra atitude perante a vida. Mas não, nunca me passou, apesar destes pesares. Muito bom. Padre, quanto tempo faz que o senhor exerce o cargo de sacerdote? Então, esse ano, em fevereiro, dia 23 de fevereiro, completei 6 anos de padre, né? Fui ordenado em 23 de fevereiro de 2019.
na minha cidade natal, em Tamboril, e a partir de então já completam-se estes 6 anos de caminhada. Evidentemente não mais nem menos importante do que os anteriores, mas acredito que uma nova experiência que tem somado, tem me feito despertar para outras realidades que a vida nos impõe, fazendo com que a gente, despertando para isso, também aprenda a conviver com elas, mesmo que ora a gente não as acolha totalmente, outra hora a gente de fato se coloque nessa abertura de coração e de mente para experimentá-las. Isso é muito incrível, isso pode ser refletido para as pessoas que estão nos assistindo, a sua trajetória de vida, né? Você não ter renunciado, ter focado em algo e ter conseguido, porque você não olhou para trás, tem os balanços da vida, mas você continuou, teve foco, né? Padre, qual é o que você considera essencial na sua religião? Antes de qualquer outro saber, antes de qualquer outro ensinamento, o que eu acho incrível, assim, por mais simples que seja, no sentido de falar, ou do agir de Jesus, eu acho que o Evangelho. Eu tenho certeza que é algo irrenunciável. Pode ser que as normas, as leis que a igreja vai tendo que se amparar ou se apegar durante a sua trajetória histórica mudem, mas o Evangelho, em qualquer tempo, ele tem muito a ensinar. Até digo que o Evangelho, na sua inteireza, na sua completude, portanto não falta nada, é assim a receita para todo homem, toda mulher, todo ser humano que quer de fato ser feliz e realizado. Porque eu não vejo o Evangelho como um empecilho para a gente ter liberdade, não é? Mas pelo contrário, eu vejo o Evangelho como a formação e o exercício da nossa liberdade. Se a gente olha para tudo aquilo que Jesus disse e fez, a gente percebe não a podagem da liberdade humana, mas pelo contrário, a formação da liberdade humana. Se a gente quer ser de fato homens e mulheres livres, pessoas livres, é preciso de fato a gente ter como fundamento, como alicerce da nossa humanidade, estes conselhos que são sempre sábios. Muito bem. Padre, sobre outra pergunta aqui que eu quero fazer para o senhor, que foi muito perguntado. Qual sua opinião enquanto líder religioso sobre a homossexualidade? É uma vivência, né? Uma experiência, digamos, nova, né? No sentido cultural, no sentido de mundo, de conhecimento de mundo, mas sem nenhuma dúvida, toda orientação tem seu princípio fundante no Criador, né? E acredito que nós que pregamos e constantemente buscamos viver os ensinamentos deste Criador, não podemos deixar passar despercebido diante dos nossos olhos toda a experiência humana que expressa a beleza da vida, mas também a beleza de quem a criou, né? Então, lhes digo que toda orientação que a gente de fato discerne e assume como identidade, né, é válida. É o meio pelo qual
pela qual nós nos realizamos enquanto ser humano e, portanto, cumprimos a nossa missão. Se Deus me fez assim, não é? Se quem tem o instrumento, a forma para moldar e criar o ser humano fez a gente assim, então é nessa condição de vida que todo mundo deve ser realizado e ser feliz, né? Então o ser humano, independente de qual seja a sua orientação, é um filho e filha de Deus, é de fato uma obra-prima e imprescindível do Pai Criador. Muito bem. Muito obrigado por ter respondido essa pergunta. E agora eu queria perguntar para o senhor se você poderia nos contar uma história, assim, um perrengue, uma situação que o senhor passou, algo de engraçado, porque sempre tem os altos e baixos e também tem os perrengues e as coisas cômicas que existem na vida. O senhor poderia falar para a gente? Sem dúvida. Quando eu estava morando em Fortaleza, que lá onde é a nossa casa de formação, tinha um colega bastante assim engraçado, e ele, com as suas graças, colocava a gente em certas situações difíceis, né? Principalmente dentro dos ônibus coletivos. E ele, acho que por inocência, mas também por, de fato, espontaneidade, causava sempre estes desconfortos. Certa vez nós fomos para um passeio coletivo e tomamos então um ônibus. E ao chegar, que nos levaria ao shopping, né? Chegando ao shopping, decidimos então, após um passeio pelas lojas e tudo mais, irmos para a praça de alimentação. Aí, quando é um lanche, um almoço, um jantar coletivo, como era o nosso caso, sempre se pede a opinião, né? Você vai querer o quê? Ou então, como o dinheiro é pouco, vamos ver se a gente pede uma coisa só, não é? Aí esse colega disse assim, vamos comer pizza. Aí, beleza, vamos comer pizza. Aí fizemos o pedido das pizzas e ficamos naturalmente aguardando, enquanto isso, conversando. Aí, certa hora, passou o garçom com aqueles rodízios de carne, né? E esse meu colega é louco por carne. Aí ele disse assim, ei, não quero mais companheiro. Ele chama a gente de companheiro. Companheiro, não quero mais não. Não quero mais pizza, não, quero carne. Aí fomos lá e vimos carne. E aquela conversa toda. Até que a gente se convenceu de que precisava repetir essa carne. Senão ele não deixava a gente em paz. Aí a gente pediu a carne. E coincidentemente veio a carne e a pizza ao mesmo tempo. Aí quando chegou o garçom, aí todo bem educado, aí disse assim, o senhor vai querer o quê? Comigo, né? Eu disse pizza calabresa. Aí o outro foi pedir outro sabor e assim por diante. Quando chegou nele, aí ele disse assim, se afaste pra lá com essa borracha velha, que agora eu quero minha carne. Olha, nós ficamos com tanta vergonha que ele disse assim, olha, você não anda mais conosco. Aí, quando foi no ônibus, aí nós entramos lá, quando já era tarde, disse, não vamos de ônibus, vamos de táxi, né? Vamos de táxi, você vai pagar, você vai ferrar a gente passar por tanto perrengue, agora você vai pagar o táxi. Aí nós entramos no táxi, né? Aí, preconceituosamente, não, né, que ele disse isso. Era, de fato, mais por raiva, né? Aí ele disse assim, nós conversando, aí disse assim, você não anda mais conosco, a partir de então você agora cortou os laços conosco. Aí disse assim, aí tinha um outro colega que disse assim, olha rapaz, andar com preto é coisa triste. Aí disse, por quê? Porque quando não faz besteira na chegada, faz na saída. Aí eu olhei assim pro taxista
Aí eu disse, rapaz, não diga isso não. O taxista era bem moreninho, sabe? Bem pretinho mesmo. Aí eu disse, tá vindo aí o táxi. Aí ele disse assim, bem alto, que se incomode. Ele não disse por maldade. Então assim isso foi uma de tantas, mas acho que a mais vergonhosa, e a mais assim, engraçada, depois que a gente vai refletir, foi essa, né? Mas ele sempre tinha essas presepadas. Eu entendo. E como o senhor falou aí, né, que saía com os amigos para comer, para se divertir, né, de uma certa forma, existe o Padre Jonas e existe o Padre Jonas fora da instituição religiosa, né? Então, vamos se dizer que é uma vida que o senhor também, porque muitas vezes as pessoas ficam se perguntando como né? Depois que ele sai da missa, né? Depois que ele prega a palavra dele, o que ele faz, né? É um ser humano normal, como qualquer pessoa que pode se divertir, né, padre? Sem dúvida, sem dúvida. Todos nós temos estes momentos digamos, mais sérios, porque exige o nosso estado de vida, o nosso serviço, o nosso trabalho, né? E tem também os momentos de diversão para a gente, de fato, relaxar, espairecer, quebrar o peso da vida, né? A rotina da vida. Agora, evidentemente que uma coisa assim, eu sempre tenho, não sei se é uma virtude, talvez para alguns seja uma virtude, para outros já seja algo assim desnecessário, né? É que eu sempre busco ser descontraído em qualquer parte. Mesmo quando estou lá na homilia, na missa, nas pregações, sempre vem alguma coisa engraçada que é soltada ali, para também acontecer esse diálogo mais humorístico com as pessoas, né? Então sempre, digamos, gosto sempre de estar de bem com a vida, independente das dificuldades, independente daquilo que a gente vai tendo como empecilho para a gente ser, de fato, totalmente feliz ou realizado naquilo que a gente assumiu. Independente disso, eu costumo sempre estar de bem com a vida, né? De brincar, de falar com todos, de mexer com um, mexer com o outro, provocar uma certa quebra de protocolo, né? Então sempre eu gosto de estar nessa sintonia, nesse alto astral, né? Isso é muito bom, porque às vezes o senhor está tirando a dúvida de muitas pessoas, porque às vezes a pessoa fala assim, né? Tipo, ainda existe pessoas que pensam assim, é o padre, não vou me chegar, eu não vou poder tirar uma brincadeira, eu não vou poder falar com ele, é o padre da cidade, ainda existe, né? Esse protocolo que é o padre da cidade, não vai poder tirar uma brincadeira, não vai poder falar com o senhor. Mas como o senhor está falando aí, o senhor é uma pessoa normal como todas as outras e é um ser humano, né? Sem dúvida. Mas se você me permite, é importante, às vezes o pessoal fica arrumando casamento pra gente, né? Os padres deveriam casar. E eu tenho dito assim, se fosse permitido os padres casar, eu não casaria. Não porque não tenha predisposição para isto, até porque parece que naturalmente ou culturalmente a gente já nasceu para casar. E não é. O ciclo da vida não é assim. Nem todos nasceram para casamento, nem todos nasceram para ser padre, nem todos nasceram para ser professor, nem todo mundo. Se a gente faz isso, às vezes é por conta das faltas de oportunidade, né? A nossa cidade, todo mundo é professor. Aí a gente vai olhar quais são as outras oportunidades que tem. Não tem. Então a primeira coisa que a gente pensa logo é fazer pedagogia. Então a vida assim como é diversa em dons, é diversa também em estados, né? Em estados. Então ela tem toda essa dinamicidade. Agora assim, e por isso, por não casar, as pessoas dizem assim, a vida do padre é muito solitária, né? Eu não acho solitário, pelo contrário, quando eu chego em casa, o dia todo eu passo com pessoas, seja na rua, seja em casa, né? Eu passo o dia todo com pessoas. E até boa parte da noite, que às vezes quando eu vou chegar em casa, à noite é lá para 11 horas, 11h30, meia-noite, né? Então é um momento que a gente mesmo se suporta, né?
E o momento que a gente está só é de fato de se refazer no sono, né? Sempre à noite quando eu chego, antes de dormir, porque de imediato acredito que assim como eu, vocês não tenham logo o sono rápido, né? Ah, deitou, tem gente que parece que já vem dormindo, deita rápido. Nós temos um aqui na produção que até numa parede ele já está dormindo. Deita, já parece assim, já é feito de sono, né? Mas eu, assim como muitas outras pessoas, quando a gente sempre demora um pouco. E nessa demora de dormir, eu sempre procuro ver alguns vídeos engraçados. A internet é cheia de vídeos engraçados, né? Sim. Que depois até me aproprio de alguns que tem algum sentido de vida ou alguma lição para publicar. Sim. E aí naquele momento ali eu me descontraio, eu me desafogo, um pouco assim de tirar o estresse, me desestresso, e aí o outro dia parece que a gente amanhece novo, né? Assim, o dia passou, mais um dia chegou, a gente evidentemente ficou mais velho, mas aparentemente, espiritualmente, a gente está mais novo, né? Então de fato, quando a gente é realizado naquilo que a gente faz, quando a gente é feliz naquilo que a gente assumiu como um estado de vida, a gente não vê a vida como um peso, a gente não vê as relações como um peso, mas a gente vê isso com muita tranquilidade. Então tudo que a gente se depara, de fato, a gente encara muito como aprendizado e não como assim uma cruz pesada que a gente carrega assim forçado, né? Como um grande sacrifício. A gente às vezes lidar com pessoas que são pesadas, né? No sentido de lidar com as pessoas, de lidar com a sua vida, com os seus problemas. E a gente procura de fato transmitir essa energia, esse novo modo de ver a vida, que não é assim. Se você está de fato pesado, se você está de fato infeliz por alguma coisa, reclama de tudo, vai olhar que você não está realizado naquilo que você faz, naquilo que você é. E aí você precisa se resolver para poder de fato você encontrar a paz interior e de fato a beleza e a leveza da vida. Muito bem, isso aconteceu comigo há alguns tempos atrás e eu consegui ver essa beleza na vida. Padre Jonas, agora nós iremos fazer aqui um bate e volta, tá certo? Eu vou lhe perguntar algumas coisas e o senhor, como diz o cearense, vai responder na lata, tá certo? De Jonas por padre. Eu mesmo. Um sonho. Cursar psicologia. Um medo. De não ser o mesmo. Uma oração. Uma oração é sempre de entrega, de agradecimento pela vida, pelo aquilo que eu consegui ser e sou. Um discípulo. A caminho. Uma religião de admiração fora da sua. Judaísmo. Uma caridade. O amor ao próximo. Uma passagem bíblica. Aquilo que sou pela graça de Deus. Um conselho. Seja feliz naquilo que você faz, uma vez que você fez uma escolha aparentemente diferente daquilo que você queria, mas que foi acertada. Eu quero aqui agradecer, Padre Jonas, a sua presença. Foi incrível, uma troca de experiência muito maravilhosa que eu estou emocionado. E quero aqui também agradecer todos que estão assistindo. E para finalizar esse episódio, eu gostaria que o senhor falasse para os telespectadores, transmitisse uma mensagem de Padre Jonas para os telespectadores. Meus queridos, independente de onde você esteja nesse momento, o que você faça ou como você esteja vivendo, primeiro acredite na sua vida. A vida é sempre algo que se transforma e se renova constantemente. E isso se renova e se acontece quando você dá essa oportunidade. Quando a gente de fato quer
superações, a gente quer colocar os nossos objetivos ou sonhos em prática, quer concretizar aquilo que a gente planeja, evidentemente que você vai ter dificuldades, evidentemente que você vai se deparar com pessoas, com atitudes que são contrárias ou que irão lhe escandalizar ou desmotivar. Contudo, acredite em você. Você é o grande motor que move o mundo. Você é o grande sujeito de transformação da sua vida e até da vida dos outros. Por isso, não desista de viver, não desista de ser aquilo que você é e muito menos, não desista de acreditar que acima de você e acima de todos e de tudo tem alguém que lhe ama, que lhe acompanha e sempre está à sua volta, cuidando, lhe guardando, a fim de que você seja uma pessoa feliz e de bem. Então, acima de tudo, acredite na vida, acredite em você mesmo. Muito obrigado, Padre. Foi excelente, viu? Pessoal, tchau e até o próximo episódio. Chegou a hora, vamos conferir. Todo mundo junto, pronto pra sentir. Vozes de